Existe um personagem nos animes que conseguiu enganar milhares de fãs. Enganou os protagonistas, enganou seus próprios aliados e talvez tenha enganado até você. Porque durante muito tempo, Soseki Aizen parecia ser apenas mais um capitão respeitado da Soul Society. Calmo, educado, inteligente, o tipo de pessoa que você confiaria sem pensar duas vezes. Mas havia um problema. Tudo aquilo era mentira. E quando a verdade finalmente apareceu, Bleach nunca mais foi o mesmo. Hoje vamos falar sobre quem realmente é Soseki Aizen, o homem que transformou manipulação em arte, o vilão que venceu uma guerra antes mesmo dela começar, e talvez um dos personagens mais inteligentes da história dos animes. Mas cuidado, porque quando falamos de Aizen, nada é exatamente o que parece. Quando pensamos nos grandes vilões dos animes, alguns nomes surgem imediatamente: Madara, Johann Liebert, Meruem, Griffith. Mas existe algo que torna Aizen diferente de todos eles. A maioria dos vilões usa força. Aizen usa pessoas. Ele não derrota apenas corpos, ele derrota mentes. E talvez seja exatamente isso que o torna tão assustador. Porque uma espada você consegue ver, um plano você consegue combater, mas uma ilusão perfeita, essa é muito mais perigosa. E para entender quem é Aizen, precisamos voltar ao início, muito antes da traição, muito antes da guerra, muito antes de se tornar o inimigo número 1 da Soul Society. No começo de Bleach, Aizen era praticamente um modelo de capitão perfeito. Respeitado, gentil, educado, inteligente. Seus subordinados confiavam nele. Outros capitães respeitavam suas opiniões. E até os espectadores enxergavam nele alguém confiável. Mas existe uma frase muito interessante. As pessoas não temem o mal quando ele mostra os dentes. Elas temem quando descobrem que estavam sorrindo para ele. E essa frase combina perfeitamente com Aizen. Porque por trás daquele sorriso tranquilo, existia algo completamente diferente. Uma mente observando tudo, planejando tudo, controlando tudo, durante anos. Enquanto todos acreditavam estar vivendo suas vidas normalmente, Aizen estava movendo peças, como um jogador de xadrez olhando para um tabuleiro gigantesco. E o mais assustador, ninguém percebeu. A verdade é que Aizen nunca ficou satisfeito com o mundo em que vivia. Ele enxergava falhas, enxergava limitações, enxergava uma estrutura construída sobre mentiras. E diferente da maioria das pessoas, ele não aceitava isso. Aizen queria mais, muito mais. Ele queria ultrapassar os limites dos Shinigamis, ultrapassar os limites dos Hollows, ultrapassar os limites da própria existência. E foi aí que nasceu sua obsessão pelo Hogyoku, um objeto capaz de quebrar barreiras consideradas impossíveis. Mas o que torna isso interessante não é sua ambição, é o motivo dela. Porque Aizen não parecia buscar riqueza, não buscava fama, não buscava reconhecimento. Ele queria transcendência, queria se tornar algo acima de todos os outros. E aqui começamos a enxergar um traço muito humano: o orgulho. A sensação de que ninguém ao seu redor é capaz de compreender sua visão. A sensação de estar sozinho no topo. E talvez esse tenha sido o início da sua queda. Mas ainda havia algo que o mundo não sabia. Algo que transformaria Bleach para sempre. Porque o capitão gentil que todos admiravam, na verdade nunca existiu. E quando a máscara finalmente caiu, a Soul Society inteira descobriu que estava vivendo dentro do plano de um único homem. E é aí que a história de Aizen realmente começa. Agora pensa numa coisa. Você está assistindo Bleach pela primeira vez. A história está avançando. Os capitães estão investigando acontecimentos estranhos. Existe tensão no ar. E então, Aizen aparece morto. Ou pelo menos era isso que parecia. Naquele momento, praticamente todo mundo acreditou. Os personagens acreditaram, os capitães acreditaram, os fãs acreditaram.
E talvez esse tenha sido o primeiro grande truque de Aizen. Porque enquanto todos procuravam um assassino, o próprio assassino estava conduzindo a investigação. Cara, quando você para pra pensar nisso, é assustador. Porque aquilo não foi apenas uma mentira. Foi uma demonstração de poder. Uma demonstração de que Aizen conseguia controlar a percepção das pessoas. E isso tinha um nome. Kyoka Suigetsu, a Zanpakuto mais assustadora de Bleach. Muita gente fala do poder destrutivo de personagens como Yamamoto. Muita gente fala da velocidade de Yoruichi. Mas sinceramente, poucas habilidades são tão perigosas quanto a de Aizen. Porque ela não destrói seu corpo. Ela destrói sua confiança na realidade. Uma vez preso na ilusão, você não sabe mais o que é verdade. Não sabe mais o que é mentira. Não sabe mais quem está na sua frente. E o pior, Aizen sabia exatamente como usar isso. Chegou então o momento que transformou a história para sempre. A revelação da traição. Cara, até hoje essa cena é uma das mais icônicas dos animes. Tudo parecia caminhar para uma resolução. Os heróis estavam lutando. Os capitães estavam reunidos. Parecia que finalmente as respostas chegariam. E então, Aizen simplesmente revela quem realmente é. Sem desespero, sem raiva, sem pressa. Como alguém que já sabia que tinha vencido. Enquanto os outros estavam jogando damas, ele estava jogando xadrez. E o mais impressionante, ele não parecia sentir prazer em derrotar ninguém. Parecia apenas decepcionado. Como se todos fossem previsíveis demais. Como se ninguém fosse capaz de alcançá-lo intelectualmente. Foi nesse momento que muitos fãs perceberam algo. Aizen não era apenas um vilão. Ele era uma força da natureza. E aqui existe uma camada do personagem que muita gente ignora. Porque por trás da arrogância, por trás da manipulação, por trás da ambição, existe uma enorme solidão. Pensa comigo. Aizen acreditava ser superior a praticamente todos ao seu redor. Mas isso tem um preço. Porque quando você acredita que ninguém consegue te entender, você inevitavelmente acaba sozinho. E talvez esse seja um dos aspectos mais humanos do personagem. A sensação de isolamento. A sensação de estar desconectado dos outros. Só que enquanto pessoas comuns sofrem por isso, Aizen transformou esse sentimento em ambição. Se ninguém era capaz de alcançá-lo, então ele ultrapassaria todos. Se ninguém era digno de liderar, então ele assumiria o controle. Era uma lógica perigosa, mas ao mesmo tempo fascinante. Foi então que surgiu o verdadeiro objetivo de Aizen, o Hogyoku, um artefato capaz de quebrar as barreiras entre Shinigamis e Hollows. Algo tão poderoso que muitos consideravam impossível. Mas Aizen nunca acreditou em impossíveis. Ele passou anos manipulando pessoas, criando experimentos, movendo peças. Tudo para chegar naquele momento. E quando finalmente obteve o Hogyoku, parecia que nada poderia pará-lo. Ele ficou mais forte, mais rápido, mais poderoso, mais próximo daquilo que sempre quis, a transcendência. Mas existe um detalhe importante. Quanto mais perto Aizen chegava da perfeição, mais distante ficava da humanidade. E isso nos leva ao momento mais importante da sua jornada. O momento em que ele finalmente encontraria alguém capaz de enfrentá-lo. Alguém que representava exatamente o oposto de tudo aquilo que ele acreditava. Ichigo Kurosaki. Porque enquanto Aizen acreditava no controle, Ichigo acreditava nos laços. Enquanto Aizen acreditava na superioridade, Ichigo acreditava nas pessoas. E o choque entre essas duas filosofias estava prestes a explodir. E sinceramente, foi aí que nasceu uma das melhores rivalidades dos animes. Mas o mais interessante é que a derrota de Aizen talvez tenha revelado algo que ele tentou esconder durante toda a vida.
uma fraqueza, uma necessidade e talvez até um desejo de não estar sozinho. Chegamos ao momento mais importante da história de Aizen, porque durante anos ele planejou tudo, manipulou pessoas, controlou acontecimentos, enganou capitães, enganou a Soul Society, conseguiu o Hogyoku, ultrapassou os limites dos Shinigamis e aparentemente estava prestes a alcançar aquilo que sempre desejou: o topo. Mas existe um problema curioso em relação ao topo. Quanto mais alto você sobe, menos pessoas existem ao seu lado. E talvez Aizen tenha descoberto isso da pior forma possível. Durante grande parte de Bleach, Ichigo parecia apenas mais uma peça no tabuleiro, mais uma variável, mais um obstáculo. Mas havia algo que Aizen não conseguiu prever completamente: o crescimento de Ichigo. Porque enquanto Aizen evoluía através do controle, Ichigo evoluía através das conexões. Cada amigo protegido, cada batalha vencida, cada perda sofrida, tudo isso tornava Ichigo mais forte. E o mais interessante, a força dele não vinha apenas do poder, vinha dos motivos pelos quais ele lutava. E isso é algo que Aizen nunca conseguiu entender completamente. Porque para Aizen, as pessoas eram peças. Para Ichigo, eram razões. Então finalmente aconteceu. A batalha final. O momento em que o homem que parecia invencível encontrou alguém capaz de pará-lo. E cara, o mais impressionante não foi a derrota. Foi a reação de Aizen. Porque pela primeira vez, ele parecia confuso. Como se algo estivesse escapando de sua compreensão. Durante anos, ele acreditou que força era tudo, que inteligência era tudo, que evolução era tudo. Mas, naquele momento, surgiu algo que seus cálculos não conseguiam medir: a determinação humana, a capacidade de lutar pelos outros, a capacidade de continuar avançando mesmo quando tudo parece impossível. E quando Ichigo derrota Aizen, não parece apenas uma vitória física. Parece uma derrota filosófica. Uma derrota da visão de mundo que Aizen carregou durante toda a vida. Mas existe uma teoria muito interessante entre os fãs. Uma teoria que torna o personagem ainda mais melancólico. E se Aizen nunca tivesse buscado apenas poder? E se no fundo ele estivesse procurando alguém capaz de alcançá-lo? Pensa comigo. Durante toda a obra ele fala sobre superioridade, sobre estar acima dos outros, sobre transcender limites. Mas talvez isso não fosse apenas arrogância. Talvez fosse solidão. Porque quando você acredita que ninguém consegue entender você, o mundo inteiro começa a parecer vazio. E talvez seja exatamente por isso que Aizen ficou tão obcecado pela evolução. Porque ele queria encontrar algo, ou alguém, que finalmente quebrasse aquela distância. E, ironicamente, quem fez isso foi Ichigo. O único homem que conseguiu enxergar além da máscara, além do poder, além da arrogância. É por isso que Sasuke Aizen continua sendo um dos personagens mais fascinantes dos animes. Porque ele não é mau apenas por ser mau. Ele não quer destruir o mundo por diversão. Ele acredita genuinamente que está acima dele. E é justamente isso que o torna tão humano. O orgulho, a ambição, a necessidade de controle, o medo de ser comum, o medo da insignificância. Todos esses sentimentos existem dentro de nós em algum grau. A diferença é que Aizen deixou esses sentimentos crescerem sem limites. E quando isso aconteceu, ele se transformou em algo extraordinário, mas também profundamente solitário. No final das contas, Sasuke Aizen não é apenas um vilão. Ele é uma pergunta.
Uma pergunta sobre até onde alguém pode ir quando acredita estar acima de todos. Uma pergunta sobre o preço da ambição. Uma pergunta sobre a solidão que existe no topo. Talvez por isso ele continue sendo tão lembrado. Porque mesmo depois de tantos anos, ainda estamos tentando entender quem Eisen realmente era. Um gênio? Um monstro? Um revolucionário? Ou apenas um homem que nunca encontrou alguém capaz de caminhar ao seu lado? E agora eu quero saber a sua opinião. Quem é Soseki Eisen para você? O maior vilão de Bleach ou um dos personagens mais complexos da história dos animes? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual personagem você quer ver no próximo episódio do quadro Quem É? Porque existem muitas histórias incríveis nos animes, mas poucas são tão fascinantes quanto a de Soseki Eisen. Aqui te deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.